Assou! Hoje é um ótimo dia para começar de novo. 1% todo dia, pessoal. 1% todo dia. Leitura, né? Que negócio maravilhoso. A leitura me fez crescer 10 vezes mais. A leitura me proporcionou um aspecto tal de autoconhecimento. A leitura e esse ritual de leitura, quando vocês trazem aí com cada um, com diversos livros totalmente diferentes, e como vocês sabem, eu tento fazer um nexo causal de tudo que vocês falaram, e a partir do momento que cada um começa a falar, a gente vai conectando os pontos, né? Se conectar no agora. Hoje é o agora, não é o tempo, é o agora, é o agora. Tempo é o agora. A gente vive o presente, o nome já diz presente. Presente é o hoje. Passou, já é passado. Amanhã pertence a Deus. Então, o que é que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo agora o quê? Aprendendo 1% todo dia, trocando ideias, trocando informações, entendendo de verdade, buscando de verdade o que a gente quer para a nossa vida. E é agora. Simplesmente, esse livro maravilhoso aí, a gente poder realmente entender que o agora é o que vai fazer com que a gente, lá na frente, lá no futuro, a gente efetivamente consiga, de verdade, colher, né? Quem planta, colhe. O que a gente está plantando? Planta o agora. E aí, a mente é o nosso maior obstáculo. Para que as coisas efetivamente aconteçam, a gente tem que mentalizar. E é o nosso maior obstáculo, é a gente contra a gente o tempo todo, toda hora, todo instante, é a gente contra a gente não pode se esquecer disso. A gente tem que lembrar justamente disso, que a nossa mente é o nosso maior obstáculo. E isso, vocês sabem que, mais uma vez, o óbvio tem que ser dito. O que é que mudou de 2021 para cá? Foi a mente. Foi a minha mente, foi a nossa mente. A mente não mente. E aí, como o Diego colocou aí, o livro que ele finalizou de ler, né, de Paulo Vieira, O Poder, né, a Autorresponsabilidade, esse livro maravilhoso, pequenininho. E o que é autorresponsabilidade? A gente poder quebrar crenças. É a gente efetivamente entender que as crenças são os obstáculos. Então, a gente acredita em muita coisa baseada em quê? Na nossa infância. Baseada em quê? Na nossa cultura. E a partir do momento que a gente efetivamente entende, né, que é a gente contra a gente e a autorresponsabilidade de mudar, de quebrar essas crenças, a gente consegue evoluir. E aí, mais uma vez, a leitura, os livros me fizeram chegar até aqui 10 vezes mais. Porque imagine, você compreender de verdade que você pega mentes brilhantes e você aprende com essas mentes. E aí você acaba quebrando crenças com a sua responsabilidade e ponto. As coisas acontecem porque você permitiu que elas acontecessem. Então, a partir do momento que a gente entende de verdade que tudo é a nossa responsabilidade. Tudo, tudo, tudo. E aí vem, né? O comece pelo porquê. Como o Rogério comentou, em entender, eu sempre voltar à base. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou aqui? Às vezes a gente olha para o nosso degrau, a gente está no 100º, e a gente às vezes se esquece que a gente está aqui. Olha para baixo. Veja quanto tempo, veja por quanto tempo, veja o percurso que você efetivamente subiu esses degraus. Mas quando você olha para cima, e aí a gente cada vez mais entende que meta é piso. Meta é piso. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê o quanto a gente pode crescer ainda. Mas você vai desistir? Não tem por que você desistir. Você tem sempre que estar voltando para a base. Sempre tem que lembrar
as pedras que você tirou do caminho. Você tem sempre que estar lembrando o que é que efetivamente fez você estar aqui. Você não pode se esquecer disso nunca, jamais. A gente pode esquecer o porquê a gente está aqui. Qual é a nossa missão? Isso a gente sempre que está voltando à base. Eu sempre vou me lembrar quando eu morava no conjunto Beira-Mar Pau Amarelo, que eu me acordava muito cedo, como hoje também acordo, é porque 24 horas para todo mundo igual, a ideia é uma só sempre, mas eu tinha que pegar ônibus lotado. Muitas vezes eu ficava, nem passava na borboleta, de tão lotado que nem conseguia entrar. Passava mais de 1 hora para chegar na cidade. A ponte do Janga só tinha um ainda e eu tô voltando. A gente sempre tem que voltar para a base. A gente sempre tem que ter humildade e ter o autoconhecimento, que é diferente de autorresponsabilidade, dessa trajetória que a gente teve. A gente tem que sempre estar lembrando, tem que sempre estar conhecendo isso. Nossa trajetória. Eu tenho um amigo hoje, um pastor, que está lá na Tailândia. E é totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Olha como esse cara tem que ter um autoconhecimento. Olha como ele passa por diversas situações, como nós passamos a trajetória. E cada um é importante. E olhar para si cada vez mais. E como aí a Carla comentou sobre o sucesso e conquista, né? Qual é o sucesso? É o porquê, né? Cada vez mais entender que o sucesso é isso, é o estado de espírito. A conquista é o objetivo. Depois que eu conquisto algo, eu vou estar feliz, eu vou continuar sendo feliz, ou eu vou parar por aqui? Eu vou querer conquistar outras coisas, não? E tem que continuar, a gente não pode cada vez mais aí lembrar mais uma vez que a gente não pode esquecer a nossa trajetória, a gente vai parar no 100º degrau. A gente tem que cada vez mais buscar outras conquistas, ser feliz, ser positivo, entender o estado que você está, o que eu pedi tanto a Deus para estar nesse momento de ritual de leitura. A gente tem que dar continuidade a isso. A gente não pode desistir disso. Então, eu estou muito feliz, meu estado de espírito. Eu estou feliz. Isso não é dinheiro, dinheiro não paga isso daqui. Isso é sucesso. Ter um ritual de leitura na nossa empresa hoje significa sucesso. Foi uma conquista. E como é que a gente faz? A gente tem que manter essa conquista. A gente, toda terça-feira, a gente tem o ritual de leitura. A gente tem que estar mantendo essa conquista para lembrar sempre como foi que a leitura mudou o nosso estado de espírito, como nos tornou cada vez mais feliz. E aí, a ideia é justamente essa, a gente não permanecer na zona de conforto. E aí vem um livro, né? Quem mexeu no meu queijo. Estabilidade não existe, já diz o meu líder, o meu mentor, Flávio Augusto da Silva. Estabilidade não existe. Então, você vai esperar o queijo acabar? Ou você vai procurar encontrar outras oportunidades? Essa é o entendimento. Se a gente ficar parado na zona de conforto e achar que está tudo bem, está tudo ótimo, e não lembrar de nada disso que a gente está falando, da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, do sucesso, da conquista, dos degraus, a gente vai ficar na zona de conforto e a gente pega e não muda. Então a gente tem que estar sempre, 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 sempre buscando conhecimento, buscando um queijo, novos queijos, novos ares. Porque aí, ó, efetivamente, quem pensa enriquece. Por quê? Porque a gente não vai desistir. A partir do momento que a gente chega lá e entende que o queijo está acabando, a gente
pensou, opa, não é hora de desistir, é hora de continuar. A gente tem que continuar cada vez mais. A gente tem que continuar buscando queijo. A gente tem que continuar pensando para enriquecer. Mas enriquecer, primeiramente, a nossa mente. Quantas pessoas vocês conhecem aí que são ricos financeiramente falando, mas são pobres mentalmente? Quantas pessoas tomam remédio pra caramba porque não é o dinheiro? Eu conheço pessoas que são muito ricas que tomam remédios para controlar a ansiedade e etc e tal. Então não é o dinheiro. O dinheiro ajuda, a gente não pode ser hipócrita. O dinheiro ajuda, mas ele não é tudo, ele não compra tudo, ele não compra a paz. A gente não pode desistir nunca, jamais, jamais, jamais de querer enriquecer a mente, de mentalizar coisas positivas, de mentalizar aquilo que a gente efetivamente precisa para mudar. E aí vem a questão da ganância e ambição. A gente tem que lembrar disso, que ganância é totalmente diferente de ambição. Ganância é ruim, ambição é algo muito bom. E aqui a gente tem ambição. Qual a nossa maior ambição? Ser number one. Number one em quem? Atendimento humanizado. A tecnologia, ela veio para ficar. A tecnologia, ela não tem como ir embora. Pelo contrário, só aumenta. Tá aí as inteligências artificiais dominando cada vez mais o nosso mercado de trabalho. Então, se a gente não tiver ambição de ser um humano melhor, se a gente tiver ambição de melhorar o atendimento, se a gente tiver ambição de ter resultados, a gente vai ser engolido pela AI. Ou seja, essa é a nossa ambição. É a ambição de entender e compreender que a gente pode tudo. Tudo, se a gente for unido, se a gente tiver empatia um pelo outro, empatia mais uma vez, não tem como eu me colocar no lugar do outro, mas tem como eu ouvir o outro, tem como eu opinar, tem como eu sugerir, e aí a gente consegue unidos chegar nessa ambição de ser uma empresa number one em atendimento humanizado. Por fim, vem a autoridade. A partir do momento que a gente tem autoridade, que é totalmente diferente de poder, né? Então, se a gente tem uma autoridade, a gente tem conhecimento técnico, se a gente se conecta com as pessoas, se a gente quebra objeções, automaticamente a gente está sendo e mostrando a nossa autoridade o que a gente faz de melhor, que é facilitar a vida das pessoas no ambiente condominial. Então, a gente tem que cada vez mais compreender e entender que os livros são importantíssimos para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa saúde mental. Agora, não é ler por ler, é ler e entender e praticar. E aí, aprendi, tá, Rogério? Hoje eu escutei somente 4 vezes aquele vídeo que você postou ontem para a gente do Cortella, nosso filósofo brasileiro. E aí vem para fechar isso a autoridade, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Então, a partir do momento que eu ensino algo para vocês, eu estou sendo generoso mentalmente. Estou compartilhando com vocês aquilo que eu sei. A partir do momento que vocês verem eu praticando aquilo que eu ensino, eu estou sendo ético. Automaticamente vocês vão ter consciência e entender. Rapaz, o caba fala e faz. Porque falar é diferente de fazer. Como vocês sabem, é papagaio, até o papagaio fala. E, por fim, a humildade intelectual. Se eu não entendo, se eu não sei, eu pergunto. Tem aquele ditado, né? Quem pergunta vai a Roma, um negócio assim, né? Então, a gente tem que lembrar disso, tem que perguntar,
entender. Eu vou perguntar o tempo todo. Se eu não entendo, eu pergunto. Vou perguntar. E a pior coisa que tem é a gente estar numa sala de aula, todo mundo aqui já foi aluno de ensino fundamental, ensino médio, superior, hoje agora diferenciou, agora é a B, C, mas a ideia é uma só sempre. Ensino infantil, ensino não sei o quê. Mas o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ninguém pergunta com vergonha. Por quê? Porque eu estou nesse livro aqui, ó, Augusto Cury, o médico da emoção. E ele fala muito sobre isso, sobre nosso ensino precário, que ao invés de ensinar controle emocional, e ao invés de ensinar emoção, ao invés de ensinar empatia, humildade, a gente fica no decoreba de muitas coisas. E a gente acaba sendo um adulto frustrado. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Por quê? Porque a escola não ensinou. Por quê? Porque a família está desestruturada e etc. E aqui nesse livro, mais uma vez, ele faz um experimento com 12 pessoas, 12, comparado a quem? A 12 discípulos também, de Jesus Cristo, nosso maior líder. E é isso que eu venho buscando, e é isso que eu venho me perguntando o tempo todo, como melhorar o meu controle emocional, como melhorar minhas emoções, como pensar melhor, como ser melhor. E quem vai me ajudar são os livros, porque ter acesso, pessoal, é melhor do que possuir. Eu somente comprei 5 livros de Augusto Cury. Por quê? Porque eu quero perguntar a ele através dos livros, de entender, de me entender, de me autoconhecer, para poder ensinar o que eu sei, praticar o que eu ensino e perguntar sempre e melhorar sempre. Então, tenha uma terça-feira maravilhosa, com pensamentos mágicos, com positividade, e que a gente nunca possa esquecer que a leitura mudou a minha vida 10 vezes mais e com certeza vai mudar a sua. Tenha um excelente dia e até já já.